Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um programa Gestão Pública, tratando do tema Democracia em Risco. Estamos aqui hoje com o professor Carlos Madem Cabral Coutinho, que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Direito pela PUC de Minas Gerais, defendeu a tese doutorado com o seguinte título: Duração razoável, o tempo cairológico do devido processo constitucional. Depois eu vou querer uma informação sobre esse cairológico, né? O Madem é professor do programa de mestrado e doutorado da Unicristo. Então seja bem-vindo para esse debate. Obrigado pelo convite, Clésio. Fico feliz de estar aqui, tenho acompanhado aí os programas que vocês têm feito aqui na TV Transparência, programa de gestão pública. Então espero poder contribuir um pouquinho discutindo esse tema aí tão relevante que é democracia em risco. Tá ótimo. Eu vou iniciar aqui a nossa discussão fazendo uma... vamos começar por algo mais teórico e depois a gente vem afunilando até chegar na realidade próxima nossa, inclusive a gestão, né, a gestão municipal, a eleição municipal. E aí eu pediria aqui o Vitor para colocar aqui para a gente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Poderíamos retornar até à Grécia Antiga, né? Mas vamos ficar meio do caminho, vamos aqui a partir da inauguração da modernidade, né? O ordenamento que nos traz aí, inaugura o mundo moderno. E acho que bem rapidamente aqui fazer a leitura de 3 artigos que eu trouxe para a nossa discussão, né? Nos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, nós temos aí no seu artigo 1º, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções só podem fundar-se na utilidade comum. No artigo 2º, a gente chama aí a atenção para o fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescindíveis do homem. E no 6º nós temos a lei e a expressão da vontade geral. A gente tira 3 questões aqui essenciais, né? A lei como aquilo que, né, organiza a sociedade, mas a partir de uma associação política, né? Ou seja, a lei produzida a partir de associação política, e sem isso a gente não tem liberdade, né? Sim. Posso fazer essa leitura? Bom, a declaração ela é muito contextualizada historicamente. Né? Uhum. Você tem ali a Idade Moderna, que vai ali da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa. Ela é uma época que você vai ter uma releitura do mundo, principalmente da Europa, né, que era o centro do mundo naquele momento ali, com 3 grandes movimentos, Clésio, que são o Iluminismo, o Renascimento e a Reforma e Contra-Reforma. Quando você tem esses grandes movimentos históricos, você simplesmente abala todas as bases teóricas, conceituais do mundo antigo e deixa terreno aberto para tal modernidade que está surgindo. E a Revolução Francesa traz vários desses conceitos, né? Você voltar um pouquinho ali historicamente, não existem conceitos como Constituição, povo, vontade geral, soberania. Eles são todos inventados nesse momento. E a Constituição traz isso dizendo o seguinte, né? A Declaração traz isso, dizendo que naquele momento em que eles vêm, digamos assim, se insurgindo contra o Estado absoluto, eles querem, entre várias mudanças, eles querem que a partir de agora o governo seja popular, daí vem a vontade geral. Eles querem que os homens, né, sejam considerados iguais, né? Eles querem que haja associação. Então essa história está toda ligada a um contexto histórico que vem principalmente de quando você acabou com os pilares que sustentavam o Estado absoluto e você dá margem ao tal Estado de Direito que está nascendo naquele momento, né? E a democracia moderna ela vem junto desse movimento aí. Eu acho, chamando aqui a atenção, Madem, saber a tua opinião, né? Tem um ato simbólico, né? Quando você pensa os revolucionários franceses, eles vão e atacam o chamado prédio da Bastilha, né? Que na verdade é um prédio jurídico, né? Sim. Ou seja, representa lá a ordem jurídica anterior, né? Ou seja, é sempre, né, importante a gente perceber aí, né, a fundação de uma nova sociedade com uma nova ordem, né? E ela passa, né, sem dúvida, tem que passar pelo novo ordenamento, né? Não é isso? Quer dizer, é isso Sim. que a gente tem... A Revolução Francesa ela tem muitas coisas interessantes historicamente. Assim. Por exemplo, o próprio motivo de surgir a Revolução Francesa. Né? Na época, apesar de eles viverem no Estado absoluto, já existia uma forma de manifestação da vontade popular, que era o rei podia convocar o que eles chamavam de Estados Gerais, que era como se os municípios, né, as comarcas, pudessem vir votar ali, se manifestar. Só que naquela época, Clésio, acontecia o seguinte: em vez de o voto ser por pessoa, ele era feito pelos estados, que era o primeiro estado, que era a nobreza, o segundo estado, que era o clero, e o terceiro estado, que era o povo. Cada um só tinha direito a um voto.
Então a Revolução Francesa, na verdade, começa com o rei querendo ser legal, querendo democratizar. Ele faz uma convocação dos Estados Gerais na época da Revolução Francesa, e esses Estados Gerais eles não eram convocados há 125 anos. E ele resolve convocar os Estados Gerais. Quando esse pessoal vem do interior para Paris, chega todo mundo ali, eles encontram o Abba de Sieyès distribuindo um panfletozinho na rua, que é o tal panfleto famoso dele do que é o terceiro Estado. E é lá que ele vai dizer que não faz sentido que o terceiro Estado tenha só um voto se é muito mais gente. Sim. Que deveria haver uma pessoa, um voto, todos com igualdade, não apenas pela classe. E aí é daí que começa a Revolução Francesa, inclusive derrubando a Bastilha, tudo, né? E tem uma coisa curiosa quanto à queda da Bastilha também, que é o seguinte: muita gente acha que existia muito preso político ali, que é um negócio grandioso, né? Mas, curiosamente, quando eles invadem a Bastilha, né, eles invadem porque eles achavam que ia encontrar pólvora, arma ali dentro. E, na verdade, só tinha 14 presos e a maioria era preso por dívida, nem era preso político não, embora tivesse alguns, né? Então, é um movimento bem curioso, assim, mas eu gosto de contar essa história porque mostra essa questão de todos são iguais e da vontade geral. A ideia antes, mesmo quando você consultava as pessoas, era que cada estado, que era o clero, a nobreza e o povo, tivesse um voto por estado, por classe. E aí o povo sempre perdia, porque você tinha a nobreza e o clero com interesses alinhados e o povo sempre era relegado. Então essa ideia de trazer um homem um voto, né, uma pessoa um voto, surge nesse momento aí por causa disso. Você me desculpa fazer aqui uma trajetória secular, tá certo? Mas depois a gente preenche esses meios aí, tá? Mas eu queria trazer aqui pra gente, aqui são autores contemporâneos, né? Dois autores que nos trazem aí o Levitsky e o Ziblatt, que vão nos trazer aí uma obra recente, 2018, a publicação da primeira versão deles, em que ele traz, né, no trabalho Como as Democracias Morrem, ele traz aqui uma afirmação que diz o seguinte: estamos preocupados, né, os dois autores preocupados nesse momento, dois cientistas políticos, né, renomados nos Estados Unidos, estamos preocupados, os políticos norte-americanos agora tratam seus rivais como inimigos, intimidam a imprensa livre e ameaçam rejeitar o resultado de eleições. Eles tentam enfraquecer as salvaguardas institucionais de nossa democracia, incluindo os tribunais. Né? É uma preocupação de dois, né, pesquisadores norte-americanos. Parece que isso não é algo que hoje a gente tem localizado na América do Sul, né, em alguns países asiáticos. Essa coisa parece que vem se aproximando também, né, de áreas que a gente imaginava que estava imune a essa dificuldade de conviver com essa cultura democrática. Né? Será que depois de tanto tempo a gente está assistindo mesmo um certo combate a essa construção, que não foi uma construção fácil, né? A gente começa aí pegando esse símbolo, esquecendo os gregos e pegando o símbolo da Revolução Francesa, né? Mas a gente veio avançando, né? Me parece que depois da Guerra Fria nos abria uma expectativa de que a ameaça, né, de a gente não ter um retorno a regimes mais duros, ditatoriais, a gente estava livre. Estamos, de fato, com a ameaça da democracia? Eu acho que uma questão interessante de falar aí é o seguinte: a democracia, de uma maneira muito, muito simples assim, para qualquer pessoa entender, qual é a função da democracia ou qual é o ganho sistêmico que a democracia traz, o valor intrínseco que ela tem. Esse é um debate muito importante, porque às vezes as pessoas acham que não pode ter democracia porque o político é corrupto, ou não pode ter democracia porque as pessoas votam mal. Depois eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso, mas assim, qual é a função básica que justifica a democracia por si só, desde que ela voltou ali da idade contemporânea com as revoluções liberais? Ela civiliza a disputa pelo poder. Então você tem ali uma mudança conceitual fundamental. Se você pega ali a Revolução Francesa que a gente estava falando, em os 10 primeiros anos, eles têm aquela fase que eles chamam de fase do terror, em que eles vão ter 4 constituições, quem assume o poder guilhotina os outros e os radicais vão guilhotinando e o negócio não se estabiliza. A própria França demora décadas para poder se estabilizar. Mas quando a gente vê isso espalhando pela Europa, a gente passa a ter uma coisa que é a civilização da disputa pelo poder. Então passa a haver, como você mesmo colocou, culturalmente, a ideia de que o poder disputado de maneira civilizada é melhor do que o poder disputado de maneira violenta, independentemente de quem ocupe o poder. E isso é uma ideia que tem um pequeno abalo ali no começo do século XX, com as 2 grandes guerras,
Mas depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente vem com um modelo que a gente chama de Estado Democrático de Direito, isso ficou muito segmentado. Se você pegar ali, Clésio, de 1945, o começo dos anos 50, quem virou democracia ali nunca voltou para trás. De lá para cá, a gente viveu durante 60, 70 anos um modelo no qual a democracia foi exercida em cada vez mais países e cada vez por mais tempo. A gente nunca teve na história da humanidade, nem na Grécia, uma quantidade de espaço do mundo e uma quantidade de tempo de governo democrático existindo como existe hoje. E a ideia, né, e eu falava isso em aula de democracia há muito tempo, é o seguinte: depois que você consegue rodar ali 2 gerações, 3 gerações dentro da democracia, não tem mais volta, porque as pessoas já nascem entendendo que o poder é disputado de maneira civilizada. Então, se você estivesse falando ali no começo dos anos 2000, talvez até 2010, com alguém sobre dizer que democracias como Estados Unidos, França, Inglaterra estavam em risco ou entrariam em risco, as pessoas, ninguém acreditaria. Eu diria que não, porque depois que você roda essas gerações, não tem mais volta. E de repente a gente começou a ver as disputas pelo poder passarem a virarem violentas, se não violentas fisicamente, violentas em termos de palavras, em termos de posturas. E é isso que eu acho que os autores estão falando, que de repente a gente recuou no papel civilizatório que a democracia tem. E os participantes do jogo político passaram a tratar os adversários como inimigos, com mais violência, com mais virulência. E isso coloca em xeque a própria função da democracia como civilização. Né? Uma tensão que a gente vê, né, o mundo todo tensionado, no próprio Estados Unidos, países da Europa, aqui na América do Sul, né? Então a gente olha, de fato, parece ser assim, não é uma preocupação aí diletantista, de intelectual, né? Quer dizer, é algo que tem base no que a gente tem aí de um olhar para o mundo real, né? Para o mundo vivido. Isso. O próprio, como as democracias morrem, eles têm um foco mais voltado para os Estados Unidos, embora falem de outros países, mas eles têm um foco mais voltado para lá. Mas se você pegar, por exemplo, um livro como bem recente também, como Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, ele vai passar por vários países, inclusive pelo Brasil, citando vários casos de como a democracia vem ruindo, ela vem mudando esse perfil dela. Essa democracia que ela vinha sendo uma democracia moderada, civilizada, de repente ela muda. Eu vou te dar um exemplo, né? Quando a gente aqui no Brasil começou a falar nesse negócio de direita e esquerda, e parecia uma coisa muito radical, eu lembro que há alguns anos eu comentava para as pessoas o seguinte, que na verdade todos os países de democracia madura, todos eles migraram para o mesmo modelo, que é ter um grande partido de esquerda, um grande partido de direita, um partido liberal pequeno, e esses partidos acomodarem o poder, alternando entre eles de uma maneira muito civilizada. E mais, eles moderam. Nenhum dos dois, durante 60, 70 anos, podia ter uma postura radical. Porque na hora que ele tem uma postura radical, ele perde o centro, e se ele perde o centro, o outro lado ganha. Então a tendência na democracia madura é o contrário, era a moderação. Quanto mais moderado o partido de direita ou o partido de esquerda fosse, mais eles ganhavam o centro e mais eles tinham chance de vencer a eleição. E aí os autores estão apontando exatamente isso. De repente a coisa se inverteu. A moderação, que ela era uma vantagem, que ela era um trunfo, de repente essa moderação desapareceu. E as pessoas passaram a ter posturas violentas ou posturas radicais, extremistas, que não eram vistas há décadas nessas democracias mais maduras. Já que tu entrou nesse assunto, né, eu vou trazer alguém aqui numa matéria jornalística, né, e pedir aqui o Vitor para trazer aí o link do jornal Observatório Romano. E olha quem está me fazendo companhia aqui nessa discussão, né? A guerra não dá esperança, é um fracasso da política e da humanidade. Isso é uma fala recente do Papa, né? Diante de todos esses conflitos, né, que estão aí, né, cada vez mais acirrados, né? Os conflitos que são interiores, né, dentro dos países, são conflitos, né, entre países, regionais, né? Uma tensão que, por exemplo, no Oriente Próximo, no Oriente Médio, a gente hoje tem uma preocupação enorme, né? Hoje mesmo, no momento que nós estamos gravando aqui, né? Uma preocupação que a gente não sabe até onde vai se estender. E o Papa parece que concorda com você, ou você concorda com ele, né? Pelo jeito aí, estamos diante de uma... É uma negação da política, essa violência? Com certeza, mas assim, na política internacional, talvez seja uma coisa até mais delicada de se falar, né? Porque a guerra, ela é algo da experiência humana, da história humana, ela sempre esteve presente ali, quando você estuda história você vê isso. E ali a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, acabou trazendo
algum tipo de paz, ou pelo menos uma paz, ou menos períodos de guerra, porque talvez a história das bombas atômicas, de você poder acabar com o mundo, né, gerou uma preocupação, pelo menos, de as grandes potências não entrarem em conflito. Mas é aquela coisa, né? Quando você está tendo guerra o tempo todo, quando está tendo muita guerra, a tendência é que você leve isso para um limite que você realmente nunca sabe quando vai acontecer outra guerra mundial, que pode talvez ser a última, né? Porque você comentou isso sobre o Oriente Médio, agora mesmo hoje, né, no dia que a gente está gravando aqui, teve um ataque do Irã a Israel, que ainda é um refluxo daquele ataque que começou em fevereiro, daquele conflito que começou de Israel, com os palestinos, faixa de Gaza, Hezbollah, aquela coisa. Então, assim, sim, com certeza, porque se a democracia é uma ideia de você ter civilização, moderação e principalmente tolerância, né? Porque a essência de você aceitar disputar o poder de maneira civilizada é você saber que você vai ficar fora do exercício do poder e não vai ser agredido. Isso é uma coisa fundamental, assim, porque a gente acha muito que, não, o cara fica fora do poder e não se conforma e tal, não está aceitando o jogo direito, mas não é bem assim que funciona. Quem ganha também tem que ser um bom vencedor, porque é fundamental que quem é eleito, quem está exercendo o poder, permita que a oposição tenha fala, que a oposição tenha palco, que a oposição dispute o poder de maneira legítima de novo. Ainda que não ganhe, mas possa continuar disputando. Porque se você não faz isso, a tendência é você correr para a violência. Né? Deixa eu me inspirar aqui para ver se eu entro nessa tua discussão. Naquele nosso quadro lá de 1789, do direito do homem e do cidadão, a gente tem ali a associação política na produção da lei. Né? Então, como derivado, eu posso dizer, a lei é resultado da razão. Né? Então, quando a gente está falando do conflito da guerra, a gente está aí na anti-razão, né? Eu estou na emoção bruta, né? Quer dizer, a emoção prevalecendo, o ódio, a raiva, né? O outro como inimigo, não é o outro como aquele em que eu me oponho nas ideias e que justamente isso é que nos leva aí à produção de algo, né, mais equânime, que consiga dar uma capacidade de atender os interesses, não exatamente como todos querem, mas pelo menos numa certa média da população, e nos faz viver civilizatoriamente sem estar, né, também voltando aqui à sua fala, né, sem estar num conflito que sempre estivemos, né? Para quem não sabe, né, eu vou contar aqui uma fofoca, Caim matou Abel, né? Então, de longas e longas datas, a gente vem em conflitos. Mas aí, como na tua fala, né, tu traz, a gente chegou na modernidade, a gente passou por uma crise aí na virada do século XIX para o século XX, né, tivemos dois grandes conflitos, saímos, né, numa modernidade talvez mais firme, inclusive como uma grande organização mundial, né, a Organização das Nações Unidas. Tivemos um processo de aceleração tecnológica, né? Estamos hoje aí, né, convivendo com esse... A gente olha para o que a gente construiu nessa perspectiva do capitalismo já hipermoderno, né? A gente olha assim, não é para a gente estar vivendo isso. Sim. Né? Não cabe essa coisa, né? Quer dizer, com a capacidade enorme de produção, né? Com a capacidade de comunicação, em que as classes sociais se aproximam, tem espaço para comunicação, e aí nesse momento que a gente tem esse olhar que parecia assim, estamos chegando ao paraíso, aí a gente dá esse recuo nessa violência, essa virulência, né? E aí eu volto a concordar com o Papa, né? Eu acho que tem algo aí muito complicado. Né? O que acontece é o seguinte, a democracia, ela é uma tecnologia. Tecnologia no sentido mesmo etimológico da palavra, um novo modo de fazer. Né? Você tem ali, historicamente, se você tirar um períodozinho de poucas décadas da Grécia, o mundo ele é de governos autoritários durante toda a história da humanidade, né? Em que o governo, a pessoa que assumia o poder, normalmente escorado ali numa divindade, ele governava de maneira autoritária, da maneira que quisesse, não existia nenhum tipo de participação popular. Quando você vem com a democracia, ele é um novo modo de fazer. E esse novo modo de fazer, ao contrário do que pra gente parece uma coisa óbvia, porque a gente já nasceu com esse conceito, ele é contraintuitivo, porque você precisa apoiar ele em alguma coisa, você precisa legitimar aquilo em alguma coisa. E aí que entra a ideia que está lá na Declaração da Vontade Popular. Qual é a ideia basicamente? Olha, a gente vai impor leis a todos vocês. E nós acordamos e dormindo
mínimos obedecendo leis. Desde que vão, pare no sinal vermelho até não mate ninguém. São leis que nós obedecemos da hora de acordar até a hora de dormir. Mas a democracia, ela traz uma versão soft da coisa, que é qual? Nós vamos exigir de vocês obediências a leis que vocês mesmos fizeram. Então, eu desarmo a coisa dessa maneira. A ideia civilizatória e a ideia soft da democracia é essa. Como vocês próprios colaboraram para a feitura da lei, porque eu deixei você fazer campanha, eu deixei você escolher seu partido, eu deixei você votar em quem quiser, eu deixei você pedir voto para quem você quiser. Então agora, depois que a coisa está decidida, né, dentro de limites constitucionais, claro, agora você obedece, porque vocês próprios, o próprio povo fez a lei. Então, como a lei foi feita por vocês, vocês também obedecem. Então, a democracia ela é uma tecnologia, um novo modo de fazer a coisa. Porque governar mandando, autoritariamente, é uma forma de governar. Governar com a ideia de que o próprio povo governado fez as leis é outra lógica. Né? E aí tende a ser uma coisa soft. E tende a passar para as pessoas a ideia de, então, nós vamos aceitar a lei. Porque nós fomos os autores dela. Né? Se você for lá no Habermas, por exemplo, né, que é um dos grandes autores da democracia ainda vivo, a tese do Habermas essencialmente é essa. Que você sabe que uma norma é democrática quando o destinatário dela também foi autor. Então, o que eu vendo na democracia é que as pessoas serão obrigadas a submeter a lei, mas é uma lei que elas mesmas fizeram. Então, está tudo bem. Isso é um negócio que tem muito estudo, assim. Mesmo fora da área da democracia, existem vários estudos no sentido de que quando você ouve as pessoas, quando as pessoas podem se manifestar, quando elas acham que a opinião delas foi levada em consideração, elas são muito mais tendentes a aceitar decisões contrárias. Ou seja, a fórmula da democracia é uma fórmula legal e que funciona e que funcionou durante décadas. Né? A grande surpresa, como você falou, ou o golpe que ninguém viu, né? O tiro que ninguém estava esperando, foi de repente a gente começar a andar para trás numa coisa que já parecia estar tão consolidada. Consolidada, né? Isso, exatamente. Isso aí é que eu acho que tem, né? Pega todos nós, né? A academia, né? O meio político, né? Digamos, aquele meio político democrático, porque tem o meio político tão democrático, né? Então, quer dizer, todo esse espectro aí, todo esse... Né, olha para o mundo, né, desde religiosos como o Papa, né, até os da academia, como você, né, a gente olha assim e diz, bom, para onde a gente caminha, né? Aí eu acho que volta para aquela afirmação, né? Será que... Como é que está aí o futuro próximo, né? Mas eu queria trazer aqui uma questão, né, ainda sobre, e aí já nos aproximando da gente, tá certo? Falando desse cenário global mundial, mas vamos mergulhar no Brasil e chegar aqui ao Ceará, né? A gente tem assistido, né, uma série de questões de violência na política, né? A disputa política de 2024, né? O que a gente tem como registro é 455 casos de violência contra políticos e candidatos nas eleições de 2024, né? E São Paulo lidera o ranking. Aí tem aqui a matéria atrás de São Paulo, mas a gente tem espalhado pelo Brasil todo, né? Aqui como dizem lá os gaúchos, né? De cima a baixo, né? No Nordeste até o Sul. Aqui no interior do Ceará nós tivemos vários casos, né? Aqui nós tivemos um caso do Evandro Leitão passando numa espécie de carreata, o pessoal jogando ovo, tentando agredi-lo e tal, aconteceu isso mesmo. Coisas que não estão fazendo parte do nosso cotidiano na política, né? Não sei assim, eu queria ouvir a tua opinião, mas estamos indo uma escalada aqui né, que se a gente não parar para refletir sobre isso, medir as consequências, né, começar a discutir, trazer isso para tema em todos os espaços, inclusive esse, né, como é que ficarão as próximas eleições, né, aqui olhando para dentro do Brasil, né, essa escalada de violência, ela vai afastar mais as pessoas da política, né, vai ser uma negação maior da política, esse campo, né, que para o cidadão comum, né, já olha assim, já tem muita desconfiança sobre ele, né, do seu funcionamento, o que ele traz de benefício, né, há um afastamento, né, dos políticos em relação àqueles que de fato, teoricamente a gente estava falando, né, aqueles são os elaboradores de fato da política real. Quer dizer, será que a gente não vai provocar um afastamento maior, né, tem mais abstenções no processo eleitoral? Acho que sim, acho que a gente está com a democracia pior do que a gente antes, né? Talvez se você pegar ali do final da Segunda Guerra Mundial, esse seja o momento assim que a gente tem um momento mais drástico de crise na democracia ocidental.
não vou dizer de crise da democracia ocidental como um todo, porque a Guerra Fria foi um momento bem sensível, né? Você pegar ali crise dos mísseis em Cuba, o mundo podia ter acabado, digamos, né? Mas assim, em termos de democracia, eu acho que a gente vive um momento mais sensível de todos, assim. A gente teve um momento de consolidação e a gente está tendo um momento de realmente erosão dos pilares democráticos. Eu vou te passar a minha ideia, o que eu acho, por que isso está acontecendo, né? E qual é a minha percepção disso. A democracia, ela é toda montada, toda pensada em cima de uma ideia de racionalidade, de que os eleitores são capazes de entender o que querem, que eles são capazes de se associar com quem pensa parecido com eles são capazes de escolher o candidato certo, que os candidatos eleitos são capazes de governar bem, de que mesmo eu perdendo as eleições eu consigo racionalmente entender que é melhor essa alternância de poder na paz do que se houver violência, uma série de coisas que são racionais. Só que aí caindo num assunto que eu gosto muito, que é a neurociência, o ser humano ele não é tão racional assim, né? Então, na verdade, quando você pega esses vários pressupostos lógicos de funcionamento da democracia, nenhum deles se sustenta totalmente, né? Ou seja, a teoria da democracia ela é meio que um castelinho de cartas que está ali, né? O negócio não pode inventar muito não, a gente está andando em cima do negócio de gelo, então tem que manter mais ou menos a temperatura adequada para a coisa não cair também, para não derrubar. Beleza. Aí você vai me perguntar, Marta, mas então por que a democracia funcionou durante 70 anos? Por que funcionou durante 60 anos? Aí é um negócio muito interessante, porque a democracia foi montada de uma maneira em que no mundo analógico ela desativa esses vieses cognitivos da gente. Ela desarma, ela diminui o impacto que a nossa não racionalidade tem. Tudo é mais lento, tudo é mais devagar, você é obrigado a conviver com as outras pessoas, você é obrigado a lidar com a opinião contrária, tudo é muito mais devagar, mais lento, mais exposto. Quando vem a era digital, ela faz o contrário. Ela pega todos esses vieses cognitivos da gente, todos esses problemas de racionalidade da democracia, em vez de minimizar, ele aumenta o impacto, ele exponencializa isso. Então, por exemplo, eu preciso de uma democracia que conviva com tolerância. Se você não for uma pessoa tolerante, você não pode ser uma pessoa democrática. Isso é um pressuposto lógico. Básico, né? Mas dentro do mundo analógico, eu não tenho muita opção de não ser tolerante. Porque eu vou trabalhar com as pessoas que eu não... Eu vou conviver com a minha família, eu vou ter amigos, não tem jeito. Você convive com gente que pensa de toda maneira. Então a tolerância é uma coisa essencial da vida normal. Quando eu vou para o mundo digital, por exemplo, não. Eu vou lá para as redes sociais, né? E aí a rede social, qualquer uma que seja, mas por exemplo a que eu uso mais, que é o Instagram, ela vai ter um algoritmozinho que ele é programado para te fazer ficar o máximo de tempo possível na rede. Como é que ele faz que você fique mais tempo online? Com você tendo uma experiência melhor. Como é que eu tenho uma experiência melhor? Se eu só ver gente que pensa igual a mim, e se quem pensa diferente, que é uma coisa que me desconforta, não expuser. Então ele vai pegando as minhas curtidas, os meus comentários e vai filtrando. Aos poucos eu vou começando a ver só gente pensando igual a mim. Aí a gente vai para o grupo de WhatsApp, em que eu não quero mais fazer parte do grupo de WhatsApp junto com você que pensa diferente de mim. O grupo da família, o pessoal não fala mais sobre essas coisas. E aí, o que acontece? De repente, a gente cria uma coisa que não existe na vida real, que no mundo virtual existe, que são as chamadas bolhas. Essas bolhas digitais de você conviver com gente que só pensa igual a você, isso é uma invenção da virtualidade. No mundo real, isso não é possível fazer isso de uma maneira normal, entendeu? Mas aí, o que acontece? E isso tem vários estudos mostrando isso. Toda vez que você tira a pessoa do ambiente plural e bota ela num ambiente que todo mundo pensa igual, você vai criar dois problemas que são gravíssimos para a democracia. Qual é o primeiro problema? Ela perde a capacidade de compreender o argumento contrário. Então você, por exemplo, é a favor da liberação total das drogas e você não consegue nem compreender como é que alguém pode ser a favor de uma restrição, porque você não tem contato com aquele argumento. Perfeito. Você está colocando é que como eu estou aqui vivendo dentro de um grupo que vai reforçar aquilo que eu penso, eu vou reforçando, vou recebendo essa informação e aí eu não tenho mais o contato com o contrário. Você nem sabe porque a pessoa pensa daquele jeito. Então você começa a pensar que aquele cara é um mau caráter, que ele é bandido, tem que ter algum problema com a pessoa, porque você não consegue nem entender o argumento dela, porque você não é exposto a ele. E segundo,
Na medida que eu estou num grupo em que todo mundo pensa igual, a tendência de qualquer grupo desse é que o pensamento comum ele vai ficando cada vez mais radical. Porque todo mundo pensa igual, então o que vai diferenciar o pensamento não é pensar diferente, é pensar de maneira mais radical, mais contundente, mais convicta, mais forte sobre aquilo ali. Ou seja, a verdade aí ela fica legitimada dentro desse grupo. Exatamente. A verdade é legítima, é absoluta. Né? Aí eu gero dois tipos de problema. Eu gero um grupo de pessoas que eles pensam de maneira radical sobre o ponto de vista deles e não são capazes nem mesmo de entender o ponto de vista do outro. Aí eu faço isso com milhões de pessoas e depois jogo elas para conviverem junto, entendeu? Aí você faz a democracia funcionar como? Então a minha percepção é a seguinte, que o modelo democrático que nós temos, ele é um modelo democrático redondo, todo quadradinho, todo bonitinho, bem montado, mas ele é bem montado para funcionar no mundo analógico, onde ele já desarmou, né, os vieses cognitivos, a não racionalidade para o nível analógico. Quando você vem com o mundo digital, com as redes sociais, com o grupo de WhatsApp, etc., internet, você simplesmente, cara, mudou o jogo. E aí aquele modelo democrático, ele não está funcionando, a verdade é essa. Ele não está funcionando, não é no sentido de não ter eleição, ele não está funcionando no sentido de não conseguir manter as pessoas civilizadas. Essa é a questão. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, já que você entrou nessa questão de civilizado, eu vou pedir aqui o Vitor para trazer um link em que a gente tem um candidato de São Paulo, né, por São Paulo, atual disputando a prefeitura, em que ele discute essa questão da mentalidade. Eu acho que passa um pouco por aí. Está aqui, o Marçal diz que age como idiota por causa da mentalidade do eleitor. Eu ouvi essa frase e fiquei preocupado, né? Eu digo assim, bom, o que é que está levando, digamos que ele tem ali, né? Pensar pela perspectiva dele, que nós estamos vivendo uma idiotização, né? Quer dizer, será que essas novas tecnologias, essas bolhas que você está colocando, não está nos reduzindo, como você coloca, né? Eu estou me reduzindo aqui na minha incapacidade de lidar com o contrário, de trabalhar com aquele que não pensa, né, não vai concordar com os meus princípios, com os meus valores, então me isolo aqui, isso é verdade absoluta, né? Então nesse sentido, ele estaria certo, né? Cara, isso. Eu não quero nem assustar as pessoas que estão assistindo não, mas assim, é até pior. Porque quando eu falo sobre essa história de que as redes sociais meio que mudaram o jogo e o modelo democrático da gente não consegue mais desarmar as irracionalidades, não consegue manter a gente civilizado, parece que as redes sociais estão só, digamos assim, reproduzindo um problema que nós já tínhamos. Sim. E elas estão espelhando. Mas isso não é verdade, não. A verdade é que elas estão alimentando e cultivando esse tipo de procedimento. Porque o que acontece? E aí vai chegar nesse debate aqui de uma figura como o Pablo Marçal, que você falou, ou algumas outras figuras que todo mundo aqui vai poder imaginar quem está assistindo a gente, que é o seguinte. Quando você vai para a rede social, ou por coisa, como eu disse, você ali dentro é um produto, né? Como fala aquele documentário Privacidade Hackeada, né? Quando você está fazendo qualquer coisa de graça é porque o produto é você. Então, o produto nas redes sociais é a sua atenção, é manter você ligado. Então, como é que o algoritmo entende isso? Ele dá sempre voz ao que engaja mais gente, ao que gera mais curtida, ao que gera mais encaminhamento, entendeu? E isso jamais vai ser um discurso moderado, entendeu? Jamais vai ser um discurso moderado. Essa nossa conversa aqui, moderada, ela é uma conversa de alto nível, ela é uma conversa interessante, ela é uma conversa honesta, entendeu? Mas ela jamais vai viralizar como se eu pegasse aqui e tacasse uma cadeirada em você, como aconteceu no debate de São Paulo. Por quê? Porque o que vai acontecer é que o algoritmo vai entender que se houver uma cadeirada, 1000 pessoas vão curtir de uma vez. Então isso é muito relevante. Então ele vai dar muita circulação àquilo ali. E aí o que é que acontece? Você começa a provocar nas pessoas o fato de que é muito melhor ser radical, é muito melhor ser agressivo, é muito melhor ter um discurso desonesto, contundente, que menospreza o outro, porque é isso que vai viralizar. Entendeu? Então, a rede social, na verdade, não é só que ela espelha o problema, ela acaba alimentando o problema que para a democracia é muito grave, que é o seguinte: hoje, se você tiver candidatos, pessoas moderadas, tal, que antigamente você iria ouvir ali na televisão, que é um modelo de baixa velocidade, digamos, né?
Porque você assistia um negócio na televisão, você ia comentar amanhã no trabalho, era um negócio lento, né? Mas hoje em dia o que importa é o seguinte: quantas curtidas e encaminhamentos vai ter no primeiro minuto que eu postar aquilo? O algoritmo vai entender que aquilo é super relevante. Ou seja, o discurso que vai prevalecer é o agressivo, é o violento, é o radical, é o polêmico, entendeu? E aí isso é péssimo, porque tem dois problemas. O primeiro problema é ser agressivo, ser não civilizado compensa, recompensa a pessoa. E segundo, praticamente tudo que é relevante para se discutir na sociedade precisa ser discutido de maneira profunda. Se eu te perguntar aqui, Clésio, o que você acha que dá para falar de relevante para numa discussão democrática, numa discussão de gestão pública, que é seu programa, num Rios de 90 segundos? Absolutamente nada. Nada. Mas as pessoas se informam pelos rios de 90 segundos. Então eu tenho dois problemas. Primeiro, o discurso ele passa a ser extremamente superficial, porque não dá para encaixar um discurso profundo desse tempo e não compensa para ti. Porque tudo que tu postar, se tu parar, cara, eu vou passar aqui uma semana gerando um Reels de 1 minuto e 20 de extrema profundidade. Tu faz. Daqui a um dia ele para de circular, tem que fazer outro. Você não consegue fazer. Então o que é que você faz? Você produz um discurso agressivo e superficial. Então a gente volta para aquela discussão que você levantou, né? Lá no início. A gente tem... Eu penso, né, o ser humano como uma dualidade de emoção e razão. Né? Aliás, sim, isso claro. é Weber, né? E a gente vinha fomentando essa razão, né? A modernidade, o processo civilizatório, né? Mesmo a gente consciente de que essa emoção, ela está, inclusive, porque se o indivíduo for só emoção, ele é um indivíduo inadequado, né? É louco, né? Se ele também for só razão, quer dizer, se não tem emoção, a gente sabe que também não é um indivíduo sano, é um indivíduo louco. Então, essa normalidade é esse balanço, né? E sempre com a expectativa, né, de que a razão se sobreponha, que é o que nos trouxe aqui, né, produzindo toda essa maravilha tecnológica que a gente tem, né, esse bem-estar que a gente alcançou, né? Concordo, até voltando lá para o passado, né? Eu acho que hoje a fala do Augusto Conte, lá, né, do século XVIII, quando ele dizia, para escândalo dos espíritos, a gente não pode ter pobreza, né? Quer dizer, quanto mais a gente avança, mais isso fica escandaloso, né? Porque a gente conseguiu tudo isso, isso já era para ter sido superado, né? Mas algo mais complicado, né, é o que nos está acontecendo agora, né? Quer dizer, essa tecnologia está nos levando a fazer esse balanço agora ser o inverso, né? Se a gente vinha progredindo na razão, a razão agora parece ir para o segundo plano e a emoção é o que está se colocando no segundo plano, no primeiro plano, né? E aí a tua fala me traz o seguinte, né? É um reforço de que a democracia ela está de fato em risco, né? Porque é possível fazer democracia com esse desequilíbrio, mais emoção do que razão, né? Eu acho que sim, assim, como eu te falo, né? Eu acho que, imagina que a democracia, ela sempre foi, como eu falei, uma coisa delicada, né? Se você voltar na Grécia, a democracia é uma coisa contestada, sempre foi. Mas assim, a gente andava ali numa camada de gelo, digamos, mas uma camada segura de gelo, embora tivesse aquela águazinha gelada ali por baixo. No momento, cara, a gente está andando em gelo fino, realmente. Porque o que aconteceu foi isso mesmo. Nós erodimos os pilares muito básicos de funcionalidade da democracia, entendeu? E isso que você falou sobre a questão da emoção tem muito a ver, entendeu? É muito importante entender isso. Assim, quando hoje nós passamos... e olha que nós somos old school, né? Nós nascemos em era analógica. Nós vivemos, né, era analógica. Usamos máquina de escrever, telefone de discar rodando, etc. Mas mesmo assim, nós passamos uma boa quantidade de tempo nas redes sociais. Imagina quem já nasceu na era digital. Aí qual é o problema? Na era digital, a razão ela é irrelevante, entendeu? Ela é irrelevante porque, é o que eu te falei, o objetivo de qualquer rede social é manter você conectado. Quanto mais tempo você ficar conectado, melhor para o patrocinador, melhor para vender, melhor para ganhar dinheiro, melhor para aquele negócio ser valorizado na bolsa lá, onde está sendo negociada a ação. Então tu imagina, cara, que tem um prédio em algum lugar lá dos Estados Unidos, lá em Palo Alto, tem um prédio lá do Facebook, né, que é o dono do Instagram, e esse prédio, cara, as pessoas do primeiro ao último andar não fazem mais nada a não ser acordar e dormir pensando assim, como nós vamos manter o Clésio na rede mais tempo? Não existe ninguém dentro desse prédio se perguntando assim, como eu vou fazer para que o Clésio seja uma pessoa mais tolerante? É irrelevante. Como eu vou fazer para que o Clésio vote melhor? É totalmente irrelevante.
como eu vou fazer para que o Clésio leia livros de melhor qualidade? Isso é totalmente relevante. A única pergunta do primeiro ao último funcionário desse prédio é como eu vou manter ele mais tempo na rede social? E aí é emoção do começo ao fim. É emoção do começo ao fim. E pior, são emoções negativas. Pois é, né? Isso aqui... Porque a verdade é que as emoções boas, elas são lentas, elas são profundas, e as redes sociais não dialogam com isso, entendeu? E são criativas, né? Isso, exatamente. exatamente. Leva a criação também, né? Eu queria trazer aqui, né, para a gente não ficar nesse... Né, ver se a gente encontra alguma luz nessa história, né? E eu estou trazendo aqui Podia trazer outro, mas trouxe aqui o Boaventura com essa afirmação dele, né? Na obra que ele organiza, né? Democratizar a Democracia. Eu trouxe aqui essa frase que ele coloca: o modelo hegemônico de democracia liberal representativa, que a gente, né, aprendeu a conviver com ela, né, que a gente pensava totalmente consolidada, e ele traz aqui: apesar de globalmente triunfante, não garante mais que uma democracia de baixa intensidade e com uma distância crescente entre representantes e representados, né? Quer dizer, se esse é o diagnóstico, tem saída para a democracia representativa? A tecnologia, ela abre espaço para a gente superar essa crise? Essa é uma pergunta boa, assim. Se você voltar aí vários anos, quando eu comecei a pesquisar democracia, que acabou sendo o tema do meu pós-doutorado, a gente achava que a internet ia ser a tal ágora digital, né? Uhum. Porque finalmente, né, o grande desafio da democracia moderna, né, o grande gargalo da democracia moderna em relação à democracia grega original, era que você não podia reunir todo mundo na praça, né? Era muita gente, né? E agora, de repente, você podia, porque a ágora ia ser digital, ia ser... Né? E aí, em vez de a gente ter uma ágora digital, a gente acabou tendo uma guerra de todos contra todos, né? E eu já tentei explicar mais ou menos por quê, mas eu acho que o Boaventura, ele trata uma coisa que é importante no momento que ele escreve, que é um registro, uma documentação de que a democracia, ela se tornou uma democracia muito mais formal, digamos assim. Uhum. Tanto que se você pegar grandes autores da democracia, como por exemplo o Robert Dahl, ele para de chamar a democracia de democracia e começa a chamar de poliarquia, que ele vai dizer que não existe democracia de verdade, o que você pode esperar é que haja eleições limpas e regulares e que o partido que ganhar permita a existência do partido oposto, disputando legitimamente o poder de verdade, se manifestando, tentando conseguir voto durante o tempo que ele exerce o poder. Se você encontrar isso em algum lugar, é isso mesmo, voto universal, e não tem mais o que fazer não. Entendeu? Ele bota um pouquinho de requisitos ali, que é o que ele chama de poliarquia, que é você ter um governo plural, digamos assim, que alterna, etc. Então, esse registro, essa constatação do Boaventura ali em 2002, ela, no momento, é muito pertinente, que é o seguinte: olha, talvez seja o momento de a gente aprofundar a democracia. Sim. Nós conseguimos aí nos últimos 60 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, consolidar a democracia liberal. Ela é uma democracia muito formal, talvez seja o momento de a gente aprofundá-la, né? Mas aí eu acho que essa discussão, ela foi, digamos assim, a meu ver, colocada em segundo plano nesse momento. A gente tem que estar muito mais preocupado, a meu ver, em salvar a democracia liberal mesmo, do que aprofundá-la. Eu penso isso. Eu acho que primeiro a gente tem que tentar voltar a ter a democracia pelo menos do jeito que ela era, né? Se você pegar os Estados Unidos, né, que são um modelo de democracia madura há vários séculos, você pode pegar que durante muitas e muitas décadas eles têm eleições limpas, moderadas, né, com respeito institucional, etc. E de alguns anos para cá isso se perdeu, ou pelo menos está ameaçado, que é o tema lá do livro, né, do Como as Democracias Morrem. Então, para mim, esse é o tema mais urgente. O tema mais urgente é a gente pensar numa forma, ou quais adaptações a gente tem que fazer na democracia liberal, digamos, para que ela funcione na era digital. Então, só uma questão, na tua preocupação, passar então pelo reforço do republicanismo democrático. As instituições, quer dizer, estariam ruindo e o ruir dessas instituições desabaria o castelo da democracia. Quem tem um livro muito, muito bom sobre isso, que é um livro do final dos anos 90 e foi relançado agora ano passado, é o Michael Sandel, um cara muito famoso, né, que ele tem um livro chamado O Descontentamento da Democracia. É um livro de 90 e pouco, que ele reeditou com o Acréscimos no ano passado, e ele discute exatamente isso. O fato de que lá nos Estados Unidos,
a solidez institucional e o respeito pelas instituições sempre foi o carro-chefe da democracia. E na medida que isso começou a acabar, a democracia está começando a ser ameaçada por causa disso. Então eu acho que sim, na verdade é uma série de coisas, né? A gente tem que reafirmar o pluralismo, questão de tolerância. A gente precisa de espaços de convivência plural para que as pessoas não possam se isolar da convivência dos outros. Realmente desarmar esses discursos radicais que são feitos, né? Eu não sei em que medida isso pode ser feito, né? Mas pensar em como não permitir que políticos prosperem com discursos de agressividade, de coisa, que eu acredito que isso pode ser feito de uma maneira estratégica, né? Porque senão o que você vai ter é que o cara que vai ser eleito é o cara que tiver o discurso mais virulento. Sim, porque esse é o discurso que vai viralizar. E é o que vai chegar nas pessoas, é o que vai chamar, né? Você comentou, por exemplo, a história do candidato de São Paulo, mas o incrível, a meu ver, não é que alguém chegue naquele ponto. O incrível é que ele tem muito apoio. Tem muito apoio. Se você for nas redes sociais dele, você não vai ver as pessoas criticando. O que você vai ver, claro, vai ter gente criticando, mas vai ter muita gente apoiando, dizendo que é isso mesmo. Então, assim, a gente precisa desativar isso. Eu acho que o Boaventura ele tem um ponto, mas que nesse momento, para mim, o mais importante é a gente tentar ver como a gente pode preservar as instituições democráticas para a democracia funcionar normalmente, de maneira tolerante, de maneira regular, de maneira plural, nessa era digital maluca que a gente está vivendo. A gente não sabe fazer isso, a gente vai ter que aprender a fazer. E aí, depois, a meu ver, pensar no aprofundamento da democracia. Eu aqui já caminhando aqui para a finalização do programa, né? Eu aqui olhando escutando as tuas palavras, né? E pensando aqui que nós estamos, né? É uma eleição municipal, legislativo, né? Se é legislativo, Sim. legisla, né? Quer dizer, e talvez seja o momento da gente começar a ser mais, né, trazer essa discussão mais presente para o público. Eu sei que a gente não vai alcançar, não vai viralizar, certo? Mas é necessário a gente começar a trazer esse tema, né? Porque ele é crucial hoje, né? Quer dizer, a gente está vivendo um momento, né? Temos essa eleição agora, temos a próxima daqui a 2 anos, né? Que tem aí para o cenário nacional a importância maior a partir das localidades, né? Que se envolve o deputado estadual, federal, senador, presidente da República, né? E a gente está caminhando aí nesse embate que a gente assistiu agora para algo em que fica tudo muito imprevisível de resultados que a gente pode ter nas eleições futuras, né? O aumento de violência, né? A predominância de candidatos eleitos que, né, não acrescenta absolutamente nada para o diálogo e para o debate, pelo contrário, né? O afastamento maior da política. Né? As ideias não chegam nem a ser apresentadas. Pois é. Né? Porque apresentar ideia de maneira profunda, de maneira contínua, simplesmente não viraliza nas redes sociais, entendeu? Então, você quando cria uma geração de pessoas que não assistem um vídeo de 1 minuto e tanto, né? Dia desse eu estava vendo dicas para você fazer um Reels que seja muito visualizado. Aí assim, o cara tem que ser um gênio para dar uma dica de 1 minuto e meio de você fazer um negócio legal. Sabe qual era a dica do cara? Quanto menor, melhor. Ou seja, é mais fácil você viralizar, porque o algoritmo ele entende que se a pessoa vê teu vídeo até o fim, ele é um vídeo interessante. Então qual é a dica dele? Faça um vídeo de 15 segundos, de 20, que aí todo mundo assiste até o fim. E aí você está... Porque 1 minuto as pessoas não têm paciência para assistir. Ou seja, se você vai para um debate que as pessoas não têm paciência para ouvir 1 minuto de vídeo, você vai perder seu tempo expondo uma ideia de maneira profunda? Não. Você vai xingar o outro cara, você vai jogar um factoide, você vai jogar uma fake news, porque isso é que alguém vai fazer um corte e vai viralizar na rede social. Então, esse é um assunto que é muito grave, né? Assim, a gente já está sentindo muito agora e a tendência, se não houver nenhum tipo de reorganização, de medida a respeito disso, é a gente chegar muito pior em 2026. Perfeito. Marden, já completamente fora da capacidade de viralizar nas redes sociais, caminhando aqui para o final, né? Nossos 50, 60 minutos, né? Agradecemos aqui enormemente a contribuição que você deu para esse tema. Temos eleições agora, né? Nos próximos dias. Sim. A gente está no processo eleitoral. Espero que a gente consiga, mesmo sem viralizar, contaminar ali alguma mente ali, pouco, para levar essa discussão para dentro dos parlamentos. Não adianta ela ficar só aqui também, né? É preciso que ela adentre esses campos, né? Que a gente tenha parlamentares que tragam isso para uma discussão mais séria, né? E aí agradeço e deixo as últimas palavras com você. Bom, eu que agradeço, espero ter conseguido contribuir um pouco, né? E falando aí das eleições, né?
se eu puder dar uma dica, você não precisa sair do seu campo político, sair da sua convicção, mas evite votar, né, em quem está manipulando você por meio dos algoritmos das redes sociais. Gente que tem um discurso só de agressividade, discurso raso. Com certeza, dentro do seu campo político, vai ter gente apresentando propostas profundas, querendo discutir a coisa com um pouco mais de seriedade. E aí eu acho que as eleições, elas realmente são um momento da democracia de você tomar decisões sérias, ter um pouquinho mais de paciência, pensar como a gente pensava na era analógica, porque essas decisões que a gente toma agora ficam aí por pelo menos 4 anos, né? Então é isso. Tá. Obrigado, Marley. Aí convido a todos não só para assistir esse programa, mas aí aproveitando aqui a discussão, que também compartilhem, né, indiquem para outros colegas, né, para os seus colegas, para que venham assistir esse programa e disseminar essa ideia, né? Mais razão e menos emoção bruta, né? Para a gente ter um pouco mais de inteligência na política. Obrigado a todos, obrigado, Marley.